Meus irmãos, minhas irmãs, todos nossos queridos e queridas amigos e amigas que nos acompanham nas redes digitais. Chegamos ao 5º domingo do tempo da Quaresma, sinal de que alguma coisa já mudou na nossa vida, porque nós estamos falando desde o 1º domingo da Quaresma, que é tempo de conversão, e conversão é mudança de mentalidade, mudança da forma de agir, de pensar e de sentir. Nós mudamos? Vocês estão percebendo alguma mudança? A cidade está mais tolerante, mais amável. As nossas paróquias estão com as portas bem abertas, acolhendo a todos, não discriminando ninguém. Nós estamos sendo tolerantes com as outras religiões. Se a mãe de santo vier falar com você, você pode falar com ela tranquilo, porque ninguém vai ficar escandalizado. A gente tem que ficar escandalizado porque fala com a mãe de santo? Ela não continua sendo uma pessoa? E por que a gente não pode falar com ela? Ah, porque ela tem outra religião. Olha que às vezes os piores e os que falam mais barbaridades são os da nossa mesma religião. E tem gente que usa crucifixo no pescoço e quer matar os pobres, quer caçar os imigrantes e discriminar os que são de outras religiões. É interessante, esse texto do Evangelho de hoje é um texto muito problemático. E foi muito problema esse texto desde a origem. Quando foi escrito, os estudiosos da linguagem do Evangelho, do estilo literário, sabem que esse texto está no Evangelho de João, mas que foi escrito originariamente no Evangelho de Lucas. É que as comunidades do Lucas, embora o Lucas defendesse muito as mulheres, não suportaram esse texto. Ficaram muito escandalizados. E esse texto foi como que relegado e mandado para as comunidades de João, que eram comunidades muito distantes e desconsideradas muitas vezes, consideradas alternativas, então jogaram para lá. Mas quando você estuda o texto, até quando você lê uma coisa escrita, você diz, não, mas não foi escrito por essa pessoa. É estranho, o estilo é outro. E esse texto cabe direitinho lá no Evangelho de Lucas, e os hermeneutas, exegetas, os estudiosos da Bíblia, sabem que esse texto é lucano, isto é, de Lucas. Mas como ele trata de um assunto muito delicado, os homens, especialmente, não suportavam esse texto. Por quê? Está dizendo que Jesus estava no Monte das Oliveiras. E de madrugada, ele voltou ao templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus começou a ensinar. Os textos bíblicos nunca dizem o que Jesus estava ensinando. É a lição número tal, do capítulo número tal, não, nunca tem isso. O que Jesus ensina é Ele mesmo. Ele é a verdade, a vida. Ele é o que ensina e Ele é o ensinamento. Jesus é o ensinamento. Ele é o conteúdo. Ele é a força que nos ensina, a verdade que nos convence, o amor explícito, não explicado, vivenciado, vivido. E quando Jesus estava ensinando, quem chegou lá? Sempre eles, os religiosos,
os escribas e os fariseus, os mestres da lei, os piedosos, a gente de bem. Não sei se tinha algum ancestral da gente de bem da Moca aqui também, mas era a gente de bem. Ah, nós somos gente de bem. Nós seguimos tudo. Somos essa ralé, essa gente impiedosa. Os mestres da lei jamais falariam com a mãe de santo, porque eles não se contaminam e não vão conversar com alguém que é de outra religião, pagã, sincrética. Os mestres da lei não suportavam sincretismo religioso. E se alguém dissesse o contrário deles, eles iam propor que aquele que falasse contra eles ou o contrário deles fosse afastado das redes digitais. Ainda bem que não tinha aqui, nesse tempo. Senão eles iam pedir o banimento. Por quê? Porque são sincréticos. Porque falam coisas inaceitáveis para a religião. E eles, como guardiões da moral, da ética, dos bons costumes, conseguiram achar na manhã, porque era de manhã, uma mulher que foi surpreendida em adultério. Sinal que eles estavam vigiando, estavam de campana. Mas o duro é que eles pegaram só a mulher. Ninguém comete adultério sozinho. Ela não estava cometendo adultério com uma ideia, ou na frente do espelho. Eles surpreenderam. Eles tinham a prova, eles surpreenderam, eles viram, mas eles só conseguiram pegar a mulher. O homem talvez fosse gente de bem, ou muito religioso, então eles não pegaram. Alguns porque ele era forte, mas escapou. E eles trouxeram a mulher surpreendida em adultério, colocando no meio deles, e disseram a Jesus: esta mulher, vê o desprezo, nem tem nome a mulher, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, não tinha nem como negar, ela foi mesmo surpreendida. Eles estão cheios de desprezo e nojo por ela. Moisés, e aí como eles são muito religiosos, eles cumprem a lei, que jamais eles deixarão de cumprir a lei. Mandou apedrejar tais mulheres. É grave, né? Surpreendido em adultério, era de manhã, quer dizer que eles passaram a noite de campana para ver o que tinha acontecido. Cataram a mulher, o homem escapou. E eles, a lei, porque para eles o importante é a lei. A lei mandou apedrejar tais mulheres. Sabe como era o apedrejamento? Eles cavavam uma cova, punham a mulher de costas ali e jogavam uma pedra de 50 quilos nas costas. É a pedra que mata. Depois jogavam as outras. E segundo a lei, a mulher até os 16 anos era somente prometida em casamento. E se ela tivesse cometido adultério, morria assim apedrejada. E a sorte é que se depois dos 16 anos, que ela já estava casada, se ela fosse surpreendida de adultério, seria esganada. Quer dizer, eles eram tão piedosos, né? Tá? Ou apedrejava ou esganava. Então se supõe, pela legislação judaica, de que ela era uma menina, que tinha entre 12 e 16 anos. Imaginem a cena, ela jogada ali, a pedra pronta para matá-la, os homens todos babando de alegria porque estavam cumprindo a lei,
estavam todos piedosíssimos, cumprindo a lei, dizendo, está vendo? Nós cumprimos a lei, não somos sincretistas, não somos sincréticos, somos fidelíssimos. Então, por essa fidelidade e amor a Deus, vamos matá-la. E ainda falam para Jesus, que dizes tu? E isso era uma armadilha. O texto grego diz que era uma ação diabólica. Eles estavam querendo tentar Jesus. E eles pensaram muito bem, isso foi muito bem arquitetado. Tanto que eles ficaram lá de campana para pegar a mulher em adultério. Foi tudo planejado. Isso tudo é premeditado. Porque qual era a armadilha? Se ele falar, não apedreja, eles estavam no templo, os soldados do templo iriam prender Jesus, porque ele estava desobedecendo à lei. A lei. Se Jesus dissesse para apedrejar, todo aquele povo que se reuniu em volta dele ia dizer, ah, que decepção, a gente achou que ele tinha trazido uma novidade, e ele é igualzinho todos os outros religiosos, mandou apedrejar a mulher. Então era um tiro no pé. Tinham só essas duas opções. Você gostou de ver, né? Eles foram espertos, né? Não foram? Para a gente, com isso, conclui. Eles planejaram, muito bem planejado. Passaram a noite de butuca olhando o que estava acontecendo. Esperaram a hora certa para pegar só a mulher. Vamos levar lá para aquele cara, vamos ver o que ele vai dizer. Ele é sincrético. Quem sabe nós vamos pegá-lo e prendê-lo. E Jesus começou a escrever com o dedo no chão. Aí lembra Jeremias, que diz, teu nome vai ser escrito no pó, porque vocês se afastaram de Deus. Quem é que tinha se afastado de Deus? Os religiosos. Porque quando você idolatra a religião, você se afasta de Deus. Quando você torna a religião a rigidez legal, você se afasta de Deus. Porque Deus é o dinamismo do amor. Ah, mas de onde você tirou isso? Daqui mesmo. E Jesus ficou lá escrevendo, e eles, querendo saber de Jesus, por isso, como eles estavam insistindo, com a pedra pronta para matar a mulher, Jesus ergueu-se, é lindo isso, Jesus ergueu-se e disse, quem dentre vós não tiver um pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. Jesus tinha tanta certeza do que ele disse, é o amor tão verdadeiro que ele se inclinou e voltou a escrever. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar dos mais velhos. Aqui os mais velhos, não quer dizer os mais velhos de idade, mas os presbiterói, aqueles que eram os mais autorizados a cumprir a lei. No texto de grego está presbiterói. Aqueles religiosos presbíteros, aqueles que eram os anciãos, aqueles que dominavam toda a lei, foram todos embora quando Jesus falou isso. E a ternura do texto é comovente. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Jesus ficou sozinho com ela.
Jesus é tão delicado, tão respeitoso, que eles falam, essa mulher. Jesus diz para ela, mulher, onde estão eles? Estavam todos vociferando ali em volta. Ninguém te condenou? Nossa, eles estavam já com a pedra pronta para matá-la. Jesus diz, ninguém te condenou? Ela respondeu, que lindo o que diz a mulher, humilhada, ela devia de estar esfarrapada, suja, de ter sido arrastada pelas ruas, chorando, descabelada, desrespeitada, exposta, descomposta, apavorada. Imaginem a situação dela. Ela responde, ninguém, Senhor. Ela deve ter respondido com a voz trêmula, deve ter respondido até chorando. Ninguém, Senhor. E Jesus simplesmente diz, eu também não te condeno. O único que não tinha pecado, o único que não se colocou como dono da verdade e intérprete único da lei, diz, eu também não te condeno. Podes ir. Não falou para ela, fica aqui agora que eu vou te dar um sermão daqueles para você aprender a ser gente. Vou te mandar para uma casa de recuperação. Vou chamar o psicólogo, o psiquiatra aqui para te dar um jeito. Vou chamar teu pai e tua mãe para te dar uma surra de cinta. Te passar uma descompostura, para você aprender a não ser sem vergonha. Jesus diz, podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Seja livre. Seja amorosa. Seja aquela que recebe o amor de Deus. Jesus não falou para ela, agora vai ficar de joelho uma hora aqui no milho para pagar a penitência. Jesus simplesmente fala para ela, podes ir. Ela deve ter levantado daquele buraco, suja, descabelada, desgrenhada, chorando, com a roupa rasgada, descomposta. E Jesus diz para ela, podes ir. Ele a tira de toda a escravidão, de toda a servidão. Ele reconhece que ela é livre e diz para ela, podes ir. Eu acho que ela deve ter ficado com medo olhando os religiosos por onde estavam, porque devem ter ficado de longe vigiando, né? E ele diz para ela o que eles não foram capazes de dizer, porque só quem ama é capaz de dizer, e de agora em diante não peques mais. Jesus confiou nela. Cheio de ternura, disse para ela, pode ir, você está livre, fica bem, não se submeta a esses religiosos, assassinos e machistas, não peques mais, viva na graça, viva no amor. A justiça de Deus é o amor, a justiça de Deus é o amor. O único que poderia condená-la, não a condenou. Vocês estão entendendo porque esse texto ficou escondido muito tempo? Porque não se lia esse texto na igreja? Porque está dizendo, mas Jesus foi bonzinho demais. Não foi? Ou não? Ele foi humano, ele foi cheio de ternura, de bondade, de misericórdia. Só quem ama é capaz de ser assim. A justiça de Deus é o amor. Eu sei que vão pegar essa minha homilia hoje e vão cortar numa porção de pedacinhos
e vão colocar os mais ortodoxos legistas e canonistas e outrosistas para dizer, olha a heresia que o padre falou. Eu não falei nenhuma heresia, eu estou dizendo quanto Jesus é amoroso, o quanto Jesus é compassivo. E diante da prova objetiva, clara, ela foi surpreendida em adultério. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Jesus diz, eu não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Jesus é o amor. Amém.